Olá! Você já se viu comparando com algumas situações ou com algumas pessoas? Deixa eu te dizer alguma coisa: existem comparações extremamente perigosas. Quero falar um pouco sobre isso com você. As pessoas naturalmente elas são levadas, são tentadas a se comparar. Então a comparação ela acaba acontecendo quase que de forma natural. Porém, as comparações nem todas elas são saudáveis. Existem comparações muito perigosas. Tem pessoas que estão sofrendo justamente por usar termos comparativos que vão prejudicá-la. E eu queria deixar com você uma palavra, porque as escrituras também falam a esse respeito. E é muito interessante, e eu vou compartilhar com você algo que as escrituras nos respondem a respeito de comparações e, olha, comparações perigosas. Há um texto que está em Mateus, no capítulo 6, que diz assim, Jesus ele vai fazer algumas comparações, ele diz da seguinte forma, no verso 26, contemplai as aves do céu, não semeiam nem colhem, e nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Mas tem mais um texto, no mesmo capítulo, no verso 28, ele diz assim, e por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Veja, existem comparações que são normais de se fazer e são saudáveis. Mas aqui as Escrituras estão dizendo que eu não devo me comparar da maneira como ele me ensina a não comparar. Ele quis trazer uma comparação para nós, para as pessoas, usando as aves do céu. Ele não compara um homem com outro homem. Toda vez que for comparado um homem com outro homem, vai trazer coisas nocivas para a nossa vida, para a nossa alma. E deixa eu te dizer por que razão isso é perigoso. Primeiro lugar, e eu creio que não precisa ter um outro motivo, mas o motivo principal, vamos pôr assim, para que você não entre em comparações perigosas, é por uma razão muito simples. Você é único. Não tem como comparar um ser que é único. Eu sou único. Você é único. Não existe um outro para poder para fazermos uma comparação. Então a primeira razão é essa. Nós somos únicos, então não dá para comparar. Segunda razão também tão importante é que nem o próprio Criador ele nos compara com outra pessoa. Porque se você for comparar com outra pessoa, pode trazer uma inferioridade, pode dar a alguém ou alguma pessoa ela se sentir menos. Então ele vai fazer um termo de comparação aqui com as aves do céu e com os lírios do campo. Olha que interessante ele fazer isso. Ele diz, olhar para as aves do céu. Então ele faz uma comparação do homem com as aves do céu, quando ele quer dizer a respeito de celeiro, de provisão. E aí ele faz uma comparação que hoje é muito usada, que é a comparação relativa ao visual. Ele diz que o rei Salomão, com toda a sua plenitude, todo o seu império, a sua riqueza, ele não consegue se vestir como um lírio. Então ele está dizendo, não se compare com outra pessoa, não se compare com a estética, com o visual de outra pessoa, porque veja bem, nem os lírios, eles são comparados dessa maneira inferior. Por quê? Porque o próprio lírio ele está pondo como superior nas vestes. Mas a razão é que quem veste o lírio é o próprio Criador. Então ele está dizendo assim, olhai para os lírios. Se eles que são assim não tecem, não fazem, não tecem roupas, não fazem nada desse tipo e são vestidos dessa maneira, imagine você. Então ele está dizendo, pare de fazer comparações com outras pessoas. Talvez você tenha se sentido um pouco chateado e vai sentindo menos,
vai se sentindo inferior, justamente por essas comparações perigosas. Por que são perigosas? Por todas essas razões que eu estou acabando de dizer. Quando eu comparo com outra pessoa, eu posso me sentir bem menos. E olha, eu não sou menos, eu sou único. Você não é menos que ninguém, você é único. É único, então cuidado com essas comparações perigosas. Entenda que não existe um outro ser no universo igual a você. Isso vai trazer para mim também uma conotação de valorização. Você sabe o que é que dá valor a alguma coisa? Por exemplo, no planeta Terra, o que mais se tem é terra. Então você vai comprar um caminhão de terra, ele é tão barato, se comparado com um caminhão de minério de ferro. Ou imagine uma caçamba, um caminhão cheio de prata, ou um caminhão cheio de ouro. O que está fazendo essa valorização subir? É a quantidade. Como tem mais terra do que ouro, o ouro é mais caro do que a terra. Então a quantidade traz essa valorização. Então, se eu entender que sou único, eu sou extremamente valioso. Por quê? Porque só tem um, só tem você. Então, pare de se comparar com as pessoas e entenda, você é um ser único. Então, valorize quem você é, porque Ele já deu esse valor. As Escrituras respondem a nós que nós somos muito valorosos, tão valorosos que Ele te desenhou e pintou de uma maneira única. Você é único. Então, sendo assim, não se compare, não caia na armadilha de comparações perigosas. Entenda apenas isso. Você é único e tão valioso justamente por ser único. Ok? Aí, depois no nosso próximo vídeo, vamos ver o que as Escrituras respondem acerca de um próximo assunto. Até lá!